Olá, querido aluno Carmela Dutra, aqui é o professor Hermano, professor de matemática dos terceiros anos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso material Revisa Enem, aqui tratando sobre o conteúdo de juros, juros simples, juros compostos, a parte introdutória aqui à matemática financeira. Um assunto importantíssimo para o Enem, um assunto que volta e meia cai em algumas questões do Enem, mas, assim, que tem um grau ainda maior de importância se, assim, a gente for tratar em termos de concursos públicos. Então, é um assunto recorrente dos concursos públicos. Então, é sempre bom saber e também entender, né, como é que acontece a questão da carga tributária aqui no Brasil, como é que funciona a questão dos juros, que tipo de juros nós pagamos, enfim, entender um pouquinho. Então, vamos lá para essa aula, deixa eu compartilhar aqui com vocês na nossa tela. É a aula número 11 do nosso material Revisa Enem. A aula número 11 do nosso material Revisa Enem. Então, nós temos dois tipos de juros, o chamado juros simples e os juros compostos. Qual a diferença entre um e o outro e o que acontece no dia a dia? Bom, a primeira parte, juros simples, que são chamados de juros fixos. Ou seja, você tem o mesmo valor de juros a ser pago ao longo de todo um período. Então, você não tem variações, você não tem um aumento do valor dos juros, você não tem um aumento do valor em reais dos juros também. Então, é um juros assim mais aprazível, né? Um juros mais bacana até de ser calculado e ser entendido também. Ele é composto por uma expressãozinha chamada J-CID. J de juros igual a capital vezes I, que é a taxa de juros, vezes T. Vamos entender o que é cada item desse, tá bom? J são os juros em si, ou seja, o quanto você vai pagar de juros a cada mês. Então, ele é estipulado em moeda financeira, no caso aqui no nosso Brasil, em reais, mas também pode ser dólares, euros, ou, enfim, outras situações aí. O C é o chamado capital inicial. E aí, se você lembrou daquela banda, pois é, aquela banda roubou, né, o nome dela dessa questão do juros simples aqui, porque já existia isso antes. Então, é o capital inicial, o valor inicial investido lá. Então, por exemplo, é um valor que você tomou por empréstimo, é o valor que você aplicou, então, é o start da situação, o primeiro valor envolvido. Então, o cara tomou 5 mil reais de juros, ou de valor emprestado, né, de dinheiro emprestado, e vai aplicar aquilo ali, ou então ele vai pagar ao longo de tanto tempo. Então, é o primeiro valor envolvido no processo aí, tá bom? Também calculado em moeda financeira. O I é a taxa de juros. Atenção, nós temos os juros, que é o J, e o I aqui é a chamada taxa de juros, calculado em porcentagem. Então, vai vir lá 3%, 4%, 5%. Então, essa é a taxa de juros. E T é o tempo ou período. Dessas 4 unidades citadas aqui, essa é a única que não tem uma medida fixa, né, digamos assim, porque ela varia de acordo com a taxa. Então, por exemplo, se nós tivermos uma taxa de 2% a, o que é que significa isso? 2% a. Significa 2% ao ano. É uma taxa anual. Você pode ter uma taxa de 3% AM. O que significa isso? Significa ao mês. Então, cada taxa tem a sua sigla, e cada sigla envolve um período de tempo. Então, na hora que você for efetuar o cálculo, é necessário que você adapte o tempo com a taxa de juros. Então, se a taxa de juros for mensal, o tempo vai ter que ser em meses. Se a taxa de juros for anual, o tempo tem que ser em anos. Ou então, se você quiser, pode fazer o contrário também, né? Se foi dado o período aqui em anos e a taxa está mensal, você pode tentar transformar essa taxa para meses. Se a taxa for dada sei lá, dias e a taxa de juros estiver mensal, você tem que transformar essa taxa de juros para diária. Enfim, dá mais trabalho. Então, o aconselhável é, se a taxa de juros é mensal, o tempo é 6 meses. Se a taxa de juros for anual, o tempo seria em ano, etc, etc, etc. Temos outras siglas também. Então, por exemplo, essas aqui são as duas mais comuns, ao ano e ao mês. Mas também podemos ter 5% AS, que significa ao semestre. Ao semestre. Podemos ter, por exemplo, AB, que significa ao bimestre. Então, é facilmente entendível essas siglas aqui quando elas vierem acompanhando. Então, podemos ter ao dia, podemos também ter aqui ao biênio, né, 2 anos, tal, enfim, outras situações.
Então, exemplozinho aqui, rapidão. Digamos que eu aplique, né, um valor de R$ 800 em um plano de capitalização, por exemplo, com taxa mensal de 2%, ou seja, 2% ao mês, e eu queria saber o total dos juros após, digamos, 2 anos, tempo 2 anos. Qual vai ser a taxa de juros aqui? Então, bora lá. Juros igual a capital vezes I vezes T. Então, nós temos juros igual a 800. Aí, aqui a taxa de 2%, vezes o tempo. Ó, aí você tem que ver que a taxa é mensal e o tempo informado foram 2 anos. Então, adaptando aqui, ó, cada ano são 12 meses, então 2 anos, 24 meses. Então, vezes 24. Só que aqui nós temos uma porcentagem no meio de uma conta. Meu Deus, e agora o que eu faço, professor? O recomendável é tu transformar essa porcentagem em fração. Então, ficaria aqui, por exemplo, ó, 800 vezes 2 sobre 100, que é 2 por 100, 2%, vezes 24. Corta esses dois zeros, com esses dois zeros, afinal está todo mundo multiplicando, vai ficar 8 vezes 2 vezes 24. Por exemplo, 24 vezes 2 dá 48, 48 vezes 8 daria 384, acho que é isso, se não estiver enganado. Então, 48 vezes 8, 8 vezes 40, 320, 8 vezes 8, 64, é isso mesmo, 374. Então, os juros desse período seriam de R$ 384. Aqui eu vou abrir uma observação, e se perguntasse o valor final, o valor final é chamado de montante. Montante, é chamado valor final. E como é que eu faço o cálculo do valor desse montante aí, professor? O montante é o capital inicial mais os juros. Ou seja, eu vou pegar o valor do início mais os juros desse período. Então, o montante aqui vai ser igual, então, a 800 mais 384. Então, se eu quisesse o montante após esses 2 anos, né, esses 24 meses, teríamos aqui, então, R$ 1.184. Perfeito? Então, esse é o chamado montante. Então, fica aí a intuição de juros simples, é bem bacana. Esses juros aqui, ó, eles vão se repetir mês a mês, tal. Então, é bem bacana. Se você quiser calcular os juros de cada mês, então, bastaria ter multiplicado por 1 aqui. Então, 800 vezes 2 sobre 100 vezes 1, por exemplo. Esse 384 já é dos 24 meses. Se você quiser, você pode também pegar o 384 e dividir por 24 para saber de quanto foi de cada mês. Tá bom? Temos aí na sequência juros compostos. Juros compostos é o chamado juros sobre juros, ou juros variáveis a cada período. Esse aqui é o do nosso dia a dia, da nossa vida real. Então, por exemplo, vocês que têm cartão de crédito aí na família, sabem muito bem que o dever é você pagar o cartãozinho em dia. Se você atrasar um dia ou atrasar alguns dias seu cartão de crédito, você já vai pagar juros. E se no mês seguinte você continuar não pagando direitinho, vai começar a transcorrer juros sobre juros, ou seja, aplicar juros não só sobre o valor da fatura normal, né, das compras que você fez, mas também sobre os juros do mês anterior que você não pagou. Então, esse é o caso mais associado ao nosso dia a dia, tá bom? E ele é definido pela seguinte expressão: montante igual a capital, que multiplica 1 mais I, 1 mais a taxa de juros, elevado ao tempo. Então, a diferença também aqui é que nos juros compostos, você já vai com o valor final do montante. Você não vai calcular os juros, como é no caso anterior. No caso anterior, a gente calculava os juros para depois calcular o montante. Não, aqui já vai ser diretamente o valor da montante. Então, nós temos, mais uma vez, o valor do montante aqui, que é dado em moeda financeira, por exemplo, no caso nossos reais. Aqui o capital, né, como já dissemos no caso anterior, aqui é a mesma coisa, o capital inicial. O I também é a mesma coisa, chamada taxa de juros, calculada aqui em porcentagem, né? E T, que é o tempo, né? O período aí e tal. Eu chamo aqui a atenção e abro aqui uma observação, tem alguns livros, né? Eu não sei aqui no nosso caso do Revisa Enem, mas tem alguns livros que variam algumas dessas letras. Não, tem livro que chama o tempo de N, por exemplo.
ok? Então, ficar ligado com relação a isso, mas não interfere no raciocínio da expressão, beleza? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Digamos que uma certa pessoa pegou o quê? 5.000 reais emprestados a juros compostos de, digamos, 10% ao mês. E eu queira saber qual vai ser o montante, após, digamos, 3 meses. Após 3 meses. Qual vai ser o montante? Enquanto já está a dívida aí. Então, armaria a expressão assim. Então, ó, montante igual a capital, que multiplica 1 mais i, elevado ao tempo. Então, teremos aqui, ó, montante, que é igual a 5.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros. Aí, preste bem atenção agora. Lá no juros simples, a gente transformar essa taxa de juros aqui em fração. Aqui, no caso do juros compostos, a gente vai transformar isso aqui em número decimal. Então, por exemplo, ó, 10% é 10 sobre 100, é verdade, mas se eu dividir 10 por 100, eu vou encontrar 0,1. Então, vai ficar, ó, 1 mais 0,1 elevado ao tempo. Ó, a taxa aqui está mensal, o tempo aqui está em mês, então está tudo ok, então vai levar a 3. Então, teremos, ó, 5.000 vezes 1,1 elevado à terceira potência. 1,1 elevado à terceira potência, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. 1,1 vezes 1,1, que seria 1,1 ao quadrado, vai dar 1,21. Vezes 1,1, para ser 1 elevado à terceira potência, vai dar 1,21, 1,21, 1,331, com 3 casas decimais, então 1,331. Então, seria um montante igual a 5.000 vezes 1,331. Temos aqui um montante final igual a... Vamos fazer a continha aqui, ó. Bom, uma coisa que me chama a atenção é que eu tenho 3 casas decimais e tenho 3 zeros. Então, posso anular um com o outro aqui. E fazer a multiplicação de apenas 1.331 vezes 5. Que vai dar aqui, ó, 5, 15, que vai 1. 16, que vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, 6.655. Então, o montante final após 3 meses, R$ 6.655. Ok? Tá aí o montante. Ah, professor, mas se ele quiser saber os juros, como é que ia ser? Uai, a mesma fórmula do montante eu posso usar aqui também. Ó, montante igual a capital mais juros. Lembra que eu fiz essa fórmulazinha lá para juros simples? Posso usar aqui também. Eu já tenho o valor do montante, 6.655. Eu já tenho o capital inicial, que é 5.000, e os juros é o que eu vou encontrar. Se eu passar para o outro lado, passa a subtrair, então fica 6.655 menos 5.000. Logo, os juros desse período aqui vão ser de R$ 1.655, ok? Então, tá aí. Que fique bem claro, ó, que esses juros compostos são os juros do dia a dia, o que a gente mais vê acontecendo no nosso dia a dia aí, é o que mais aparece nos nossos casos diários, tá bom? Esse é o nosso sistema financeiro, infelizmente, tá bom? Vamos para as questões, ó. Questão número 1, material revisando em vocês, fala o seguinte: João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 20.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros composta de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar 2 meses, 3 meses, 3 meses, 4 meses. Então, vamos lá. Ó, o que é que ele tem aqui? Nós temos o capital inicial, que é o valor que ele tem guardado aí, né? No caso, R$ 20.000. Nós temos uma taxa de 2% ao mês, que ele falou na própria questão que é juros compostos, que fique bem claro, as questões vão dizer claramente para você se é juros simples ou juros compostos, então vão dar indícios para uma coisa ou para outra, não é assim totalmente aleatório, quando tem que adivinhar, não é assim, tá bom? E ele quer saber quando é que o montante dele vai chegar nos R$ 21.000. Então, essa questão aqui é quase que manual, vou ter que fazer mês a mês. Então, por exemplo, em um mês, bora ver aqui como é que vai ficar. Montante igual a capital, que é 20.000,
vezes 1 mais. Aí, esses 2% em forma de número decimal é 2 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,02. Vai ficar 1,002 elevado ao tempo 1 aqui, que é de um mês, né? Então, o montante aqui vai ficar 20.000 vezes 1,02. Se você multiplicar 20.000 por 1,02, tu vai encontrar R$20.400. Eu tinha feito a continha aqui ao lado. Então, em um mês, ele não vai ter, né? Já tá até, pelas próprias alternativas, a gente já tinha visto aqui que não ia acontecer. Tá bom? Então, vamos para 2 meses. Vai ser, então, montante igual a 20.000 vezes 1 mais 0,02 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Perfeito? Como é que vai ficar, então, aqui, ó? Montante igual a 20.000 vezes 1,02 elevado ao quadrado. O nosso montante aqui vai ser igual a 20.000 vezes, aí 1,02 ao quadrado. Aqui eu vou ter que fazer só uma continha à parte, acabei apagando aqui meu rascunho, tá bom? Então vamos lá, 1,02 vezes 1,02. Vai dar 1,0404, 1,0404, só para a gente agilizar o nosso tempo aqui também, né? Vai ser igual, então, ó, quando multiplicado pelos 20.000, R$20.808. Então, já está bem pertinho do João comprar o carro dele, né? Que custa R$21.000. Então, em 2 meses, não vai ser. Então, ou ele vai ter a quantia exata, ou vai sobrar algum dinheiro aí. Eu acredito que não vai chegar a 4 meses, tá bom? Eu creio que já nesse 3º mês ele tem o valor, até porque, se você reparar, ele tinha 20.000. Com um mês já tem 20.400. Já aumentou mais R$400, então acredito que vai ultrapassar os R$20.000, R$21.000. Então, acredito que a letra C talvez seja a correta. Mas vamos comprovar aqui, ó. Então, em 3 meses, vamos ter um montante igual a 20.000 vezes 1 mais 0,02 elevado ao cubo. Logo, vamos ter aqui um montante de 20.000 vezes 1,02 elevado à terceira potência. Se você fizer o cálculo aí de 1,02 elevado à terceira potência, teremos aqui, então, vamos lá. 1,02 elevado à terceira potência. Vamos ter aqui, ó, 1,061208. 1,061208, que quando multiplicado pelos R$20.000, quando multiplicado pelos R$20.000, vou ter aqui 200.000, vai dar R$21.224,16 centavos. Então, R$21.224,16. Então, vai sobrar aproximadamente R$225, como eu já tinha dito aqui, presumido nessa letra C de cavalheiro. Perfeito? Vamos para a segunda questão. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total de investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Ok? Depois desses 2 meses, resolveu tirar um montante de R$3.800, gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor D. Então, ela tinha no início um capital, um valor inicial X, perfeito? Aí o que aconteceu? No primeiro mês, ela perdeu 30% de X. 30% de X, está escrito aqui na questão. Quando foi no segundo mês, o que foi que aconteceu? Ela recuperou 20% do que perdeu. Recuperou 20% do valor perdido. Atenção, não é do valor total, não. É do valor perdido, hein, gente? Presta atenção. Perfeito? Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar tudo, ou seja, um montante de R$3.800. Então, qual foi o valor inicial que ela aplicou? Então, vamos lá. Então, se ela tinha uma quantidade X e perdeu 30%,
A gente tem que lembrar que o valor inicial, isso aqui, esse x, ele corresponde a 100% de x. 100% de x. Então, se ela perdeu 30%, então significa que ela ficou com 70% do valor inicial. Ou seja, 70% de x. Mas, no mês seguinte, ela recuperou 20% do que ela havia perdido. Então, como é que ficaria esse raciocínio aqui, ó? Então, eu vou calcular, ó, 20% de 30% de x. 20% de 30% de x. Então, 20% transformando em forma de fração, vai ficar, ó, 20 sobre 100. O nosso D aqui na matemática é a multiplicação. Então, 30% é 30 sobre 100, vezes o valor x. Bom, cortando esses dois zeros aqui com esses dois zeros de baixo, eu vou ter aqui, ó, um total de 6 sobre 100 x, o que corresponde o que a 6% de x. 6% de x. Então, o valor final vai ser o seguinte, o valor final vai ser os 70% de x mais os 6% que ela recuperou. Perfeito? Ó, ela tinha 100%, perdeu 30%, ficou com 70%. Aqui, ó. Aí ela recuperou 20% do que ela tinha perdido. 20% de 30% corresponde a 6% do total geral. Do total geral. A soma desses dois itens aqui, senhoras e senhoritas, vai corresponder a R$ 3.800, que foi o que ela retirou lá no final dessa bagunça toda, né, digamos assim. Então, ela vai sair com menos do que ela tinha antes. Mas por que menos que tinha antes? Porque se eu somar 70 mais 6, vai dar 76%. Então, menos de 100% do que ela tinha antes. E como é que eu vou calcular o que ela tinha antes? Simples, ó. Eu posso transformar esse 76% em fração e calcular o valor de x. Vai ficar assim, ó, 76 sobre 100 de x, que é igual a 3.800. E aí, ó, vou passar o 100 multiplicando e 76 dividindo. Então, nosso x vai ser igual a 3.800 vezes 100, tudo isso dividido por 76. Perfeito? Se você fizer essa continha, vamos lá. 380, até aqui, ó. 380 dividido por 76 vai dar exatamente 5. Que aí ficaria 5 com 0, 50. 50 vezes 100. Então, se você fizer essa conta aí bonitinha, tu vai ter R$ 5.000. Então, ela tinha R$ 5.000 no início, foi o valor que essa pessoa aplicou. Letra C é a resposta. Perfeito? Então, questão bem simples também, né? Só requer um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência na sua orientação aqui, na sua interpretação também. Então, dá para fazer ela aqui de boa, tá bom? Vamos para mais uma. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou, senhoras e senhores, aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos. Perdi aqui, se repita nos próximos anos, garantido um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para o tempo maior ou igual a 1? Perfeito. Então, ele falou que ele fabricava 8.000 unidades e que aumentou a produção em 50% e que esse aumento ele vai se manter gradual. Então, por exemplo, se no início, né, digamos assim, se no início, vou nem colocar os 8.000, ou se no início ele tinha X, que aqui, enfim, bem claro, corresponde a 100% de X, então nos anos seguintes, ele falou que teve, né, um aumento de 50%.
Então, nos anos seguintes, eu vou ter 100% de X mais 50% de X, o que corresponde a 150% de X nos próximos anos que vão se seguir aí, tá bom? 150%, olhando aqui pelas alternativas, eu vou transformar em número decimal. Então, vai ficar, ó, 150 sobre 100, 150%, 150 sobre 100, vezes x. O que vai dar aqui, ó, senhoras e senhores, 1,5x. Então, 1,5 unidades a mais a cada ano aí. Então, por exemplo, daqui, ó, já descartaria a letra D, já descartaria a própria letra C, a letra B e a letra A, só vai nos sobrar a letra E aqui, mas vamos justificar por que a resposta, então, vai ser essa daí. Então, a produção vai ser igual ao que nós temos lá no início, que aqui na formulazinha eu chamei de X, mas aqui a gente vai chamar de 8.000, né, que nós tínhamos antes, vezes 1,5, e aí vai para cada ano, e aqui na questão ele falou que o tempo tem que ser maior ou igual a 1. Se o tempo for igual, por exemplo, a 1, que é o primeiro ano de produção, então nós temos aqui, ó, na sentença, no expoente, 1 menos 1, que é 0. E ficaremos com 1,5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, à exceção do próprio 0, é igual a 1. Ok? Então, por isso que a expressão passa a ser a letra E, o correto. Quando você for aqui para o segundo ano, vai ficar 2 menos 1, que vai ficar 1, 1,5 elevado a 1 vezes 8.000. No terceiro ano, 3 menos 1, vai ficar 2, 1,5 elevado a 2, vezes 8.000, e assim por diante. Então, a questãozinha até bem fácil de ser compreendida, que você faça os entendimentos de cada parte aqui. Questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Observe o anúncio abaixo que apresenta descontos promocionais de uma loja. Admita que essa promoção obedeça a seguinte sequência, ou seja, você tem 10% de desconto, mais outros 10% de desconto, e no total mais R$100 de desconto. Ou seja, o primeiro desconto, 10% sobre o preço da mercadoria, depois 10% sobre o valor após o primeiro desconto, e na sequência um desconto de R$100 sobre o valor após o segundo desconto. Que promoção boa, hein? Determina o preço inicial de uma mercadoria cujo valor após os 3 descontos é igual a R$710. Igual a R$710. Então, vamos fazer aqui de seguinte princípio. Digamos, ó, que o valor inicial dessa mercadoria, vamos chamar de X, como sempre, né? O valor inicial é X dessa mercadoria. Aí vamos ter aqui o primeiro desconto. O primeiro desconto. Lembrando que o valor inicial é X, então vamos considerar que é 100% de X. O primeiro desconto é de 10%, ok? 10% de X. Então, já vamos ter, ó, 100% menos 10%, isso aqui de X, vai dar um total de 90% de X. Então, no primeiro desconto, a gente já teria 90% do valor original. Teremos ainda um segundo desconto. E aí, preste atenção, que o segundo desconto é 10% sobre o valor do primeiro desconto, já após o valor do primeiro desconto. Então, vai ser, ó, 10% de 90% de X. Fazendo essa continha básica aqui, vai ficar, ó, 10%, 10 sobre 100, vezes 90 sobre 100, vezes o nosso X. Cortando esses dois zeros com esses dois zeros aqui de baixo, vai ficar 9 sobre 100. Ou seja, eu vou ter um segundo desconto que vai ser de 9% de X. O que vai ficar? Aí, bora ver aqui, ó, o que vai ficar. A gente já estava com 90% de X. Se a gente diminuir, então, mais 9% de X, a gente vai ficar com 81% de X. Ou seja, em cima do valor inicial, a gente já está com 81% dele. Então, já foi um desconto aí de 19% em cima do valor inicial total aqui. Correto, gente? E ainda vai descontar R$100. Então, vai vir aqui, ó, o terceiro desconto. Ele vai pegar os 81% de X
e vai diminuir R$ 100. Contanto, então, que no final a pessoa vai pagar quanto? Vai pagar R$ 710. No final disso tudo, você vai pagar 710. Então, qual vai ser o valor inicial dessa mercadoria? Bom, passa esse 100 para lá, então teremos 81% de X igual a 810, me permita ganhar tempo aqui, 100 passa somando, então 710 mais 100, 810. Transformando isso aqui em fração, fica 81 centésimos de X igual a 810. Já daria até para simplificar aqui, 81 com 810. Então, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 1. Né? Dividindo por 81 aqui, fica 1. Dividido por 81 aqui, fica 10. Então, o resultado vai ser 100 vezes 10. Desculpa, 100 vezes 10. Logo, o valor inicial desse produto era de R$ 1.000. R$ 1.000, alternativa letra A, de adolescente. Então, um produto que custava R$ 1.000 após um desconto de 10% original, mais outros 10%, e depois mais R$ 100 de desconto, ficou por 710, ou seja, praticamente aqui, né, o produto teve quase 30% de desconto, diminuiu quase R$ 300. Legal, né? Se fosse assim sempre, seria uma maravilha. Vamos para mais uma aqui, questão do próprio livro. No Brasil foi criada uma forma irregular de empréstimo de dinheiro chamada agiotagem. Eita, hein? É a prática de emprestar dinheiro sem autorização ou submissão às regulamentações das taxas normais. Na agiotagem, essas taxas são superiores ao oficial do câmbio. Uma pessoa pegou emprestado com a agiota um capital de R$ 1.000 a ser pago daqui a 3 meses a juros compostos cobrados da seguinte forma: 10% no primeiro mês, 15% no segundo e 20% no terceiro mês. Eita, essa aí a pessoa se lascou, hein? Mas, menino. Nessa ordem, no final desses 3 meses, o montante que essa pessoa estará devendo para esse agiota será D. Então, vamos lá, né? No primeiro mês, falou que é de 10%. Então, se nós temos um total X inicial, então aqui vai ficar o quê? 110% de X. No segundo mês, vai ser 20% desse valor inicial, 20% de X, o que vai dar aqui, então, 120%. Sempre acrescentando aqui em cima do valor inicial, que é o 100%, né? E no terceiro mês, desculpa, aqui eu confundi, na verdade, o segundo mês é 15%, né? 20% é no terceiro mês. Deixa eu só corrigir aqui rapidão. Mas aí você já sabe como é que vai ficar o terceiro mês, né? Aqui é 15%. Então, no terceiro mês vai ser 20% de X, o que vai dar aqui, 120, opa, aqui é 115, tá? 120% de X. Como é que eu vou querer saber, como é que eu vou saber o valor final? Simples, você vai fazer o seguinte cálculo, Nós temos um valor inicial de R$ 1.000, que eu vou multiplicar por cada uma dessas taxas, ou seja, vezes 110%, vezes 115%, vezes 120%. Perfeito? Se assim você fizer, você vai ter 1.000 vezes 1,10, que é 110 dividido por 100, vezes 1,15, que é 115%, 115 dividido por 100, vezes 1,20, que seria 120 dividido por 100, né? Fazendo essas contas aqui, eu fiz aqui agora, rapidamente, antes de começar as nossas aulas, vai dar um valor de R$ 1.518, ou seja, após 3 meses, já seriam R$ 1.518 de dívida. R$ 1.000 que ele tomou emprestado, mais 518 de juros desse agiota aí. Então, a alternativa, letra C. Perfeito? Então, é mês a mês aí, então, tomar cuidado, né? Tomar empréstimo aí com as instituições, digamos assim, certinhas, para não ficar na mão da agiota, porque é uma dívida que não acaba nunca, segundo algumas pessoas que já tomaram dívida com agiotas, tá bom? Vamos para mais uma? O Conselho Monetário Nacional, CMN, determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, a partir do mês de agosto de 2011. A partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15%.
Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago seria de 20% da fatura. Então, ó, o pagamento mínimo até um certo mês aí não poderia ser menor que 15%. Depois, em dezembro do mesmo ano, aumentou para 20%. Um determinado consumidor, possuindo no dia do vencimento, no dia 1º de março de 2012, uma dívida de R$ 1.000, ok? Na fatura de seu cartão de crédito. Se não houver o pagamento do valor total da fatura, são cobrados 10%, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor para a próxima fatura, para quitar a sua dívida. Para quitar a sua dívida, desculpe, optou por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetivar mais nenhuma compra. Ou seja, o cara se controlou para não fazer mais nenhuma compra, não ficar devendo mais nada aí, ok? Então, bora lá. A dívida desse consumidor em 1º de maio de 2012 é de. Então, ó, até o final de 2011, o pagamento mínimo era de 15%. Mas aí aumentou para 20%. Ou seja, o cara tinha que pagar no mínimo 20%. E o valor que ele tivesse devendo, ele ia pagar 10% de juros, que fica bem simples, então. Então, no instante, ó, a dívida dele era de R$ 1.000. O pagamento mínimo é de 20% desses R$ 1.000. 20% de R$ 1.000, senhoras e senhores, nada mais, nada menos é do que R$ 200. Então, ele está devendo R$ 800. Isso aqui, ó, no dia 1º de março de 2012. Beleza? Quando chegou a fatura do mês seguinte, quando chegou a fatura do dia 1º de abril, o cara não comprou mais nada. Então, as únicas dívidas que ele tinha era com relação ao mês anterior, tal. Então, qual era a dívida do cara? Vamos lá. A dívida do cara, nesse instante, era de R$ 800. Você não tinha nenhuma outra compra. Isso aqui, ó, no dia 1º de abril de 2012. O pagamento mínimo é de 20%, tá, Cal? 20% de quanto? R$ 800. Se você fizer essa conta, 20% de R$ 800 vai dar R$ 160. Perfeito? R$ 160. Esse é o pagamento mínimo que ele vai fazer aqui. Fora isso, o cara ainda vai pagar aqui. Na verdade, desculpa, só fazer uma correção, que eu esqueci de fazer o cálculo dos juros aqui, tá? Foi mal. Rápido, deixa eu só voltar atrás, que eu até estava estranhando aqui que eu tinha esquecido alguma coisa. Então, eu esqueci de cobrar os juros. Ele tem R$ 800 de dívida, é verdade que ele não pagou mês passado, mas tem mais 10% de juros. Ô, papai, já ia esquecendo. Então, juros de 10% de R$ 800. 10% de R$ 800, sabemos bem que é igual ao total de R$ 80. Então, a dívida atualizada vai ser de quantos reais? 800 mais 80. Agora sim, papai. O cara está devendo para esse cartão de crédito R$ 880, tá? Desculpa, eu tinha esquecido aqui dos juros. Qual vai ser o pagamento mínimo? Pagamento mínimo vai ser de 20% de R$ 880. Se você fizer essa conta aqui, vai dar R$ 176. Ok? Então, já vai ficar a seguinte dívida para o mês seguinte. Devendo para o mês seguinte, devendo 880 menos 176. Então, por enquanto, parece que ele não vai nem sair do canto, né? Ele está devendo R$ 704. Ao mês passado, ele estava devendo 800. Então, nesse instante, ele está devendo R$ 704. Perfeito? Eu vou passar aqui para o slide seguinte, porque a questão não coube só nesse espaço, não, tá bom? Vou ter que fazer mais uma aqui, mas já vai ser a dívida do cara agora para o mês seguinte, né? Vou dar fazer aqui, vamos lá.
Vai ficar apertadinho aqui embaixo, mas vamos lá. Vamos fazer um slide assim, para ficar um negócio organizado. Então, ó, no dia 1º de maio de 2012, qual é a dívida do cara? Vamos lá. Ele já estava devendo aqui um total de R$ 704. Mas eu vou acrescentar 10% de juros. 10% de R$ 704. 10% de R$ 704 vai dar um total aqui de R$ 70,40. E aí a dívida do cara no dia 1º de maio vai ser de 704 mais R$ 70,40, vai ser um total aqui de R$ 774,40, que está aqui na alternativa letra D de danadinho. Então, tá aí a resposta final da questão. No dia 1º de maio, o cara já estava devendo 704, aí vai vir os juros desse período aí, os juros de 10%. 10% de 704 é R$ 70,40, total de R$ 774,40. Essa é a dívida atualizada desse cidadão aí no dia 1º de maio. Tá bom? Vamos para mais uma aqui, questão número 7 do Enem, questão número 7. Considere que uma pessoa decida investir em uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme escalas. Então, tem aqui, ó, investimento A de 3% ao mês, investimento B de 36% ao ano e investimento C de 18% ao semestre. Parece todas bem parecidas aqui, né? Mas vamos ver se tem alguma diferença, né? As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Quando ele fala incidem sobre o valor do período anterior, isso aqui ele está dando a ideia para a gente, isso aqui é juros compostos, ó, que é os juros sobre juros, ó, isso é sempre incidido sobre um valor acumulado anteriormente. Então, fica ligado. O quadro fornece algumas aproximações que a gente precisa aí, né, com a maior rentabilidade anual. Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá. Então, vamos ver aqui, ele quer ao final de um ano. Então, vamos para a fórmula dos juros compostos aqui. Vamos relembrar. Juros compostos não tem montante igual a capital, vezes 1 mais I, elevado a N. O investimento A, ele é de 3% ao mês. Então, teremos aqui ó, um montante. Mas ele não disse capital inicial. Tudo bem, vamos fazer mesmo assim. Ó. Vezes 1 mais 0,03. Já sabemos que para transformar isso aqui em número decimal é só de fazer a fração, né? 3% é 3 sobre 100, elevado a 12. Porque aqui, como ele quer um plano anual, então serão 12 meses. Então, vai ser o capital vezes 1,03 elevado a 12. Aí, lá na questão, ele já colocou uma tabelinha, ó, 1,03 elevado a 12 vai ser 1,426, está nessa tabelinha. Então, 1,426 do capital. Beleza? Aguarda esse valor que a gente vai comparar mais para frente aí. O investimento B, ele é de 36%, não é isso? Ó, 36% ao ano. Então, ó, 36% ao ano. Então, vamos ter aqui, ó, montante igual a capital vezes 1, aí aqui, ó, 36% ao ano, vai ser 1 mais 0,36 elevado a 12. Perfeito? Vamos lá. Então, o montante... desculpe, na verdade, como já é anual, não é elevado a 12 não, né? Já vai ser elevado a 1, porque é o período de 1 ano. Então, temos aqui um capital igual a montante, ou montante igual a capital, vezes 1,36 elevado a 1. Ó, já é de 1 ano, ó, já é de 1 ano, então por isso que eu não precisei elevar nenhum outro expoente que não seja 1, né? Que é o final de 1 ano.
Então, o montante aqui, ó, já vai ser 1,36 vezes C. Então, até agora, o preferencial, ó, é o investimento A. Perfeito? Vamos para o investimento C. Investimento C. Que ele falou que é de 18% ao semestre. Então, isso aqui é o montante igual a capital, que multiplica 1, mais 0,18, que é 18%, elevado ao quadrado. Por quê? Porque é o semestre, então a gente vai ter 2 semestres aí. Então, o montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1,18 elevado ao quadrado. 1,18 elevado ao quadrado, deixa eu fazer as contas aqui rapidão, com licença, vai dar 1,3924. Então, 1,3924. Então, no final de um ano, então vai ficar 1,3924C. Então, o que ofereceu maior porcentagem aqui foi o primeiro, né? 1,426. Em segundo lugar, esse, 1,39. E por último, esse aqui de 1,36. Mas vamos ao que diz as alternativas aqui, ó. Letra A, escolher qualquer um dos investimentos, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%. Não, mentira, né? São diferentes. Letra B, escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Não, no caso do investimento A, que fica em torno de 40%, não é isso? Ó, 42%. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Então, a resposta, letra C de casamento. Vamos para a nossa última questão aqui. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas são resumidas no quadro. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é. Então, ele tem R$500 e o rendimento mensal é de 0,560, se for o caso da poupança. Então, vamos fazer aqui, ó. Poupança. Então, vai ser 500 mais... Ou, não quero mais não, vezes, né? Se a gente for usar a fórmula de juros compostos aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, 500 vezes 1 mais 0,560. Perfeito? Aqui é elevado a 1, porque só quer um mês. Vezes 1,56. Se assim você fizer o cálculo, você vai encontrar aqui R$502,80. Ah, peraí, rapidão que eu cometi um pequeno erro aqui, moçada. Porque ali já, apesar de estar na forma decimal, está na forma de porcentagem. Senão vai dar erro aqui pra gente, hein? Pelo amor de Deus, professor. Vamos lá, rapidão aqui. 0,560 está em porcentagem. Aí preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. É 0,560%. Se eu for tratar isso aqui em número decimal, vai ficar 0,560 sobre 100, o que vai dar aqui 0,0056. Então, na hora de somar aqui, vai ser 1 mais 0,0056, vai ficar, portanto, 1,0056, aí sim, R$502. E, cadê que eu fiz o cálculo aqui? 80 centavos. Esse é o investimento da poupança. Vai ter desconto de imposto de renda? Não, não vai ter. Então, vai ficar fixo aí. Porém, temos aqui o CDB, ó. A porcentagem é maior. Mas ele desconta 4% do valor ganho aqui. Beleza? Então, vamos lá aqui. Vamos ver qual é mais vantajoso. Até agora aqui até bati com a letra A, né? Mas vamos ver o segundo caso se ele é vantajoso ou não. Então, vai ficar no caso do CDB, não é colégio de Dom Bosco não, tá? Então, vai ficar assim, ó, 500 vezes 1 mais. Aí, ó, 0,876% é 0,876 sobre 100,
que vai dar 0,00876. Então, mais 0,00876 vai ficar 500 vezes 1,00876, ok? Que vai dar aqui, vamos lá, fazer essa multiplicação, vai dar R$ 504,38. Então, vai dar R$ 504,38. Só que temos aqui um porém, ó. Vai ser descontado 4% sobre o valor ganho. Então, não é sobre os R$ 504, mas sim sobre o que ele ganhou. Claramente aqui vemos que se no início era R$ 500, aqui ficou R$ 504. Então, vamos calcular o quê? 4% de 504,38 menos R$ 500. Então, vai ser 4% de R$ 4,38. Se você fizer esse cálculo aqui, eu fiz o cálculo aqui rapidinho, e deu em torno de 17 centavos. Então, ele vai descontar 17 centavos aqui de impostos. Então, o valor final vai ser, 504,38 menos 17 centavos de imposto, perfeito? Fazendo aqui o cálculo, vai dar R$ 504,21, alternativa letra D. Perfeito? Tá aí esse caso do nosso CDB aí. Tá bom, gente? Então, eu fico aqui com essa questão. Tem mais outras duas aí de presente para vocês tentarem no material de vocês. Tomara que vocês tenham conseguido acompanhar. Um assuntozinho, digamos assim, que ele é bacana, mas também é um pouquinho complicado. Exige muito cálculo, muita multiplicação, muita adição, mas ele é tranquilo de se fazer, tá bom? Então, tomara que vocês tenham conseguido acompanhar e a gente se vê no próximo conteúdo, na próxima aula aqui com a gente, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, até mais.